Vamos começar. É uma aula bem rápida hoje, tá? Para uma revisãozinha de reino protista e fungi. Vou abrir a câmera já, tá? Sim, não. Tá? Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós vamos iniciar nossa aula. Lembrando que essa aula vai ficar disponível posteriormente. Boa tarde, Maria Clara, Maria Vitória. Então ela vai ficar disponível mais tarde, gravada aqui no canal do YouTube, tá? E vocês podem depois assistir, tá bom? Uma coisa que talvez eu não tenha falado ainda é que na descrição do vídeo, da aula, tem 200 questões do assunto, certo? Com gabarito no final, tá? Com o gabarito lá no finalzinho para vocês conferirem as respostas, tá bom? Então, mais tarde, acho que amanhã, não sei como é que funciona, vai estar disponível para todos, tá? Na descrição do canal. Tá ok? Rayane, vamos lá. Bom, diminuir aqui que o que importa é o slide. Bom, então esses dois reinos, o reino protista e o reino fungi, são reinos monofiléticos. O que é um reino monofilético? São aqueles que têm ancestrais comuns, tá? Há uma tendência que esse reino protista ele possa ser mudado futuramente, tá? Porque não há filogenia entre algas e protozoários, tá bom? Mas o reino fungi ele é monofilético, sim, tá bom? Então vamos começar, talvez pela parte que o pessoal menos gosta, né? Que é a questão dos fungos. Então eu quero começar com uma frase do Peter Hamilton Raven, um botânico inglês, eu acho, da importância dos fungos no meio ambiente. Tá? Então, eles podem viver em diversos tipos de ambientes, tá? E são tão importantes quanto os próprios vegetais. Isso um botânico falando. Né? Então, mais uma frase bem interessante. Então, esse reino, para ser inserido dentro do reino dos fungos, o organismo precisa ter algumas características típicas, características bem peculiares do grupo. Por exemplo, são eucariontes, boa parte dos seres vivos é eucarionte, né? Tirando o grupo Monera. São uniopluricelulares, inclusive o maior organismo da Terra é um fungo, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, o estado de Oregon, tá? Tem vários metros quadrados, possuem parede celular, como os vegetais, só que essa parede celular é feita de quitina, aquele polissacarídeo também encontrado na carapaça dos artrópodes. Os pluricelulares são formados por células alongadas, chamadas de hifas, nós vamos falar delas com mais detalhes lá na frente. As hifas estão para os fungos, como as raízes estão para as plantas. Então, nós vamos falar um pouco lá na frente. O conjunto dessas hifas é chamada micélio. Tá bom? Micélio. Boa parte das questões do Enem que vocês vão encontrar sobre fungos é mais sobre características. O Enem ele não cobra muito doenças relacionadas a fungos. 95% das questões são relacionadas a essa parte de características. Tá bom? Então, não percam o fio da meada, porque vocês podem se embananar um pouco lá na frente. Tá bom? São heterotróficos, ou heterótrofos, tá? Automaticamente aclorofilados. E aí um detalhe importante, eles têm reserva energética. Essa reserva energética é chamada glicogênio. É o glicogênio. Lembra de glicogênio? Que nós também temos a nossa reserva energética como glicogênio, lá no nosso fígado. Também tem o glicogênio muscular. Tá? São saprófitas, se alimentam da matéria orgânica em decomposição.
Isso dá uma importância ecológica muito grande a esse grupo. Um outro detalhe é a digestão extracorpórea, o lançamento de enzimas hidrolíticas no ambiente, onde há a quebra de boa parte da matéria orgânica. Essa matéria orgânica é absorvida pelas hifas, tá? Lá na frente eu vou falar também, tá? E um detalhe também importante, a questão da umidade. Vamos explicar o porquê que é preciso ter umidade para que esse fungo possa se desenvolver. Tá bom? Então, vou explicar lá na frente, tá? São parasitas, alguns são parasitas, causam doenças, a mais conhecida é o pé de atleta, né? Uma micose que dá nos pés, pela umidade presente nos pés, ok? Por isso é um pé de atleta, porque é o local onde fica úmido, por conta do calor do tênis, da meia, tá? Mas pode dar em outros lugares, ok? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada, vamos falar também lá na frente um pouco, tá? E o habitat é extremamente variado, seja na água ou no solo, e contanto que seja ambientes úmidos, tá? Então vamos lá, a estrutura típica de um fungo. Aí eu tenho um fungo pluricelular, mas entendo que essa não é uma regra, tá? Eu tenho fungos também unicelulares, ok? Então aqui eu tenho essas estruturas que são as hifas, tá? Podem ver que funcionam como raízes. E o conjunto de todas elas é chamada micélio, certo? Essa estrutura aqui, que parece um chapéu, é chamada corpo de frutificação, tá? Que vai ser também utilizada para separar alguns grupos presentes na... Aqui está o resultado. Se algum barulho é porque a gente está em quarentena, viu? Tem muita gente aqui ainda. Muita gente que eu digo o quê? Muita gente confinada aqui. Tá? Então essas hifas eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas vocês vão ver bem. Então aqui é a estrutura, tá? De fungos pluricelulares com corpo de frutificação, ó, certo? Variadíssimos, é um reino com bastante variedade, tá? Esse amanita aqui é um fungo venenoso, tá? Esse daqui, cadê? Não tá aqui. Esse daqui é a orelha de pau, tá? Fungo encontrado em troncos de árvores. Okay? Então aqui vamos falar um pouquinho das hifas. Lembre-se que as hifas são aquelas estruturas que lembram raízes, tá? É uma estrutura bastante importante para o fungo, já que a partir dessa hifa, dessas hifas, das milhares de hifas que o fungo tem, que ele faz a absorção de nutrientes do solo. Tá bom? Ele precisa dessa hifa para absorver o nutriente. Tá bom? Então temos alguns tipos de hifas. Eu vou pedir que vocês se concentrem apenas nas hifas cenocíticas ou aceptadas, é mais comum cenocíticas, e nas hifas septadas. Cenocíticas e septadas. Então, qual é a diferença de uma e de outra? Vamos lá. Nas hifas septadas, eu tenho aqui, eu não sei se está dando para ver aí, ó, eu tenho um septo, uma estrutura que divide as células. Aqui é o núcleo, aqui é outro núcleo, um núcleo, outro núcleo, e há um trânsito entre essas estruturas aqui. O núcleo de uma vem para cá, o núcleo da outra volta para cá e assim por diante. Tá? Então, essas são as hifas septadas. Nas hifas cenocíticas ou aseptadas, como o próprio nome já diz, não tem septo. Tá vendo? Não tem uma estrutura que separe um compartimento de outro. Os núcleos, eles percorrem toda a hifa de forma livre. Essa é a diferença. Tá? Então, eu tenho fungos de hifas cenocíticas e eu tenho espécies de fungos com hifas septadas. Tá? Uma observação que vocês podem estar se perguntando é a questão dos austórios. Austórios. São hifas especializadas, são especiais. Tá? Por quê? Porque através dessas hifas, elas conseguem uma relação mutualística com outros organismos. Por exemplo, vegetais.
Então, o vegetal ele não tem a capacidade de absorver potássio ou fosfato. Então, o fungo tem essa capacidade, ele absorve esse mineral, fornece à planta a partir desses austórios, certo? Esses austórios aqui, que penetram na célula vegetal, fornecem o nutriente, e nutrientes produzidos por essa célula vegetal entram pelos austórios e são distribuídos ao fungo. É uma troca. Aquela relação mutualística entre fungos e vegetais, as micorrizas. Então, funciona dessa forma. Ele tem uma hifa especializada que penetra na célula vegetal, fornece nutrientes que a planta não consegue absorver, e, em compensação, através dessas mesmas hifas austóricas, ela recebe nutriente da planta, que geralmente é matéria orgânica, carboidratos, que o fungo não produz, já que ele é heterotrófico. Tá bom, gente? Então, vamos lá. A questão de hifas é basicamente isso. Tá bom? Aqui mais um exemplo, aqui o septo, certo? Com material separado que consegue movimentar. Esse núcleo dos vegetais, ele é haploide. O que é um núcleo haploide? Ele não tem um cromossomo homólogo. Tá? Ele tem somente um conjunto de cromossomos. Nós temos dois, um doado pelo nosso pai e outro pela mãe. Então, os fungos só têm um. Então, por isso eles são haploides. Nós vamos saber por que isso precisa ser, porque eles precisam ser haploides. Lá na frente, na parte da reprodução, nós iremos falar um pouco mais, tá? Então, para não ser repetitivo, eu irei só comentar na parte mais detalhada. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não, né? Só características, basicamente. Então, no fungo unicelular, nós vamos ter a presença de apenas uma célula, unicelulares, tá? Aqui, eles não vão formar hifas, automaticamente não formam micélios, já que micélio é o conjunto de hifas, tá? Formas variadas, geralmente ovaladas ou esféricas, cores variadas. O fungo mais conhecido, o bolor de pão, aquele bolor preto ou verde, né, é o mais conhecido, tá? Genericamente chamado de leveduras. Vocês vão saber que não é o nome correto a se dizer, mas o pessoal chama de leveduras. Qualquer fungo é levedura, tá? O pessoal chama, né? São fermentadores. Esses fungos unicelulares são fermentadores, tá? Nós vamos explicar também um pouco lá na frente. E a sua reprodução é assexuada por brotamento. Eu tenho um organismo aqui, que é a câmera. Daqui emerge um pequeno broto, cresce, cai, e aí origina, a partir do esporo, ele origina um novo fungo. Tá? Então, vamos aqui. E o principal representante, eu botei principal, porque talvez muita gente goste, é o Cerevisiae, que é o que faz a cerveja, tá? Que é o que fermenta a cerveja. Tá? Eu vou passando aqui, tá? E vocês vão dizendo aí se estão entendendo. Tá? Eu preciso que vocês me digam. Tá bom? Então, eu separei aqui, nos livros de ensino médio, nós temos esses 4 grupos. Tá? Os zigomicetos, os ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos. Não precisa memorizar esses nomes. Tá? Não vai estar lá na prova do Enem para você olhar uma foto e falar que tipo de fungo é aquele. Não perca tempo com isso. Tá bom? Não perca. Porque você vai falar. De repente, num texto, fale sobre isso e você não fique perdido ou perdida. Tá bom? Mas vamos falar um pouco. Então, nós temos, nos livros de ensino médio, eles vêm zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. E os deuteromicetos. Tá? Esses deuteromicetos são grupos de fungos que ainda não obtiveram um estudo detalhado sobre sua fisiologia. Então, qualquer fungo, se for descoberto um fungo hoje, e esse fungo não se souber a sua fisiologia, ele é colocado no grupo deuteromicete.
É como se fosse a dispensa do grupo. Tá? No grupo, nos livros, mais detalhadamente, são os quitrídeos. Quitrídeos. Esse quarto grupo aí seria os quitrídeos. Como não tem no livro de ensino médio, eu coloquei só esses quatro aí, tá bom? Falar só algumas características superficiais de cada grupo, tá? Começar pelos zigomicetos. Esses zigomicetos, eles não formam aquele corpo de frutificação, aquele chapéu. Quem jogou videogame aí, aquele Luigi, né? Quem jogou sabe, tá? O corpo de frutificação é aquele chapéu que fica no fungo, tá bom? Então são pluricelulares, todos eles são pluricelulares, as hifas são cenocíticas, são terrestres e atuam na decomposição da matéria orgânica, são saprófagos. Tá bom? Então, de zigomicetos, tem aí no slide a reprodução, mas nós não vamos entrar em detalhes de reprodução. Tá bom? Nós vamos falar mais características. Tá bom? Então vamos lá. Então, ó, aquela película nos frutos, que parece um algodão, é um zigomiceto. Tá? Bom, falar que vou pular um pouco. Pronto, na parte da reprodução, nós temos aqui aquelas hifas, tá? Que tem aqueles núcleos haploides que nós falamos. Tá? Então, nesses núcleos haploides, deixa eu botar aqui o telefone para cá, está só perturbando. Então, naqueles núcleos haploides, eu tenho duas hifas que se encontram e um núcleo haploide de uma encontra o núcleo haploide da outra. Quando esses dois núcleos haploides se encontram, formam o núcleo diploide, que vai ser o esporo. Tá? Esse esporo vai viajar, vai cair no ambiente úmido, vai brotar e formar um fungo novamente para recomeçar o ciclo. Então, esses esporos, caso você faça uma limpeza na sua casa e fique um esporo desse, então o fungo volta a se proliferar. Então, tem que fazer uma limpeza bem eficiente para que o fungo não retorne. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, os ascomicetos. Olha a diferença aí. Então, aí, ó, olha esse fungo aqui, que o pessoal diz que dá frieira. Não pise não que dá frieira, né? Que não é verdade. O bichinho, sofre preconceito das pessoas. Então, é um fungo bem, bem interessante, tá? Nesses ascomicetos, eu tenho uma variedade muito grande de indivíduos, tanto uni quanto pluricelulares, tá? Esses pluricelulares que formam esse chapéu é chamado de ascocarpo. Esse chapéu aqui, ó, é o ascocarpo, certo? Esse amarelozinho aqui, tá bom? Isso nos pluricelulares, porque nós já falamos que nos unicelulares não tem, tá? São comestíveis, aquelas trufas são fungos, não é aquela trufa de chocolate não, tá? Aquelas trufas, elas são fungos, aquelas trufas são chocolate, perdão, mas as trufas de verdade são fungos, tá bom? Então é desse grupo, como eu já falei anteriormente, que faz a cerveja. É um ascomiceto que faz fermentação, que produz o álcool da cerveja, tá? Bom, desse grupo também, aí é bom que vocês memorizem, é desse grupo que sai o penicillium, certo? O penicillium, que produz o quê? Penicilina, tá? Que produz a penicilina, aquele antibiótico, tá? Descoberto pelo Alexander Fleming, que mata as bactérias, tá bom? Então é o principal produto desse grupo é a produção da penicilina, tá? Aqui, por brotamento, como eu já falei, ó, tem um brotozinho,
produz aqui esse broto, ó, tem um esporo que produz um broto, esse broto vai crescendo, se desprendendo e cai num ambiente propício, e aí o fungo se reproduz. Tá? Então aqui está o ciclo, funciona da mesma forma, hifas que se encontram e compartilham os seus núcleos haploides. Grande professor Eduardo. Professor, qual é a sua próxima aula? Para falar logo para os nossos alunos. O professor Ricardo, meu chefe lá do IF. E aí, Ricardo, um abraço para Gabriel, para Clarinha, viu? Mas vamos lá. Aqui, os basidiomicetos, eles também têm esse corpo de frutificação. Aquele chapéuzinho, tá vendo? Aqui a orelha de pau. Esse aqui é a orelha de pau, que fica no tronco das árvores. Tá? Então, esses basidiomicetos, talvez o principal representante aqui é do gênero, da espécie mexicana, que é esse daqui, ó. Parece a casa dos Smurfs, né? Pois é. Esse daqui, tomando um chá desse cogumelo, você vê tanta coisa. Tupã, vê Iemanjá, vê um bocado de coisa. Isso aqui é um alucinógeno. É desse gênero mexicana, dessa espécie mexicana, que se produz o LSD. Tá? A partir desse cogumelozinho aqui. Tá bom? Então, os corpos de frutificação não é mais chamado de ascocarpo, mas sim basidiocarpos, tá? Que desse grupo tem aqueles cogumelos, tá? Como champignon, por exemplo. As hifas são septadas, que você também não precisa memorizar essa condição de cada grupo, tá? A questão das questões alucinógenas, como eu já disse, e na gastronomia podem ser utilizados no champignon. São utilizados no champignon. Tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, da mesma forma, a fusão de hifas. E aqui os deuteromicetos. Pense num grupo que o povo ainda não sabe o que é. Tá? Esses deuteromicetos, quando você descobre um fungo novo e não sabe onde encaixá-lo naqueles 3 grupos anteriores, você bota nos deuteromicetos. Não sei como é que funciona a reprodução desse grupo. Então joga lá nos deuteromicetos. Então é um grupo ainda muito em aberto. Tá? Nos livros mais especializados da área da micologia, eles botam os quitrídeos, que inclusive são os primeiros fungos que se tem notícias, são os quitrídeos, que eram fungos aquáticos. Tá? Então vamos lá. Então, algumas características, ó, são os fungos imperfeitos, não são classificados em nenhum dos outros 3, uni ou pluricelulares e encontrados em diferentes tipos de ambiente. Tá? Então, aqui para a importância. Já disse, né, a questão da decomposição da matéria orgânica, são tão importantes quanto os produtores, já que devolvem, fazem um ciclo da matéria. Vocês vão ver isso em ecologia com o professor Carlos Eduardo, tá? Que ele está falando na parte de ecologia. Então, o ciclo da matéria vem da decomposição da matéria orgânica, ok? A outra importância na gastronomia, já que utilizamos os cogumelos para alimentação, bebidas e queijos, tá? Aquele queijo Roquefort, aquele queijo bem, e o Camembert, são queijos bem caros, né? Tem aquele fungo, um gosto bem amargo, azedo, sei lá, tá? Então são bastante caros, ok? Ó, professor Eduardo aí, grande Eduardo, abraço. Professor Ricardo, Dayana, tudo aqui, tá bom? Todo mundo entrando aqui na nossa aula. Tá bom? Chega. Pronto, tirei. Ok, aqui algumas doenças
Essas doenças nós não vamos entrar em detalhes, tá? Mas candidíase, que é do gênero Cândida, tá? Com aquele sapinho na boca, tá? Na bochecha, ok? Frieira ou pé de atleta, né? Quem nunca teve quando criança, tá? Aqui um fungo de vegetais, que é a ferrugem, o esporão de centeio, que dá no trigo, tá? E a questão dos antibióticos, ok? Associações mutualísticas, vamos fazer uma tabelinha aqui com a ecologia. A questão das micorrízas, que é a associação de fungos com vegetais, as raízes de vegetais, e os líquens com fungos e algas. Lembrando que essa associação se dá porque tanto vegetais quanto as algas, elas diminuem sua capacidade de absorção de algum nutriente, se associam aos fungos, que têm essa capacidade maior por conta da presença dessas hifas, e que fazem uma troca de nutrientes, uma troca de materiais. Tá bom? Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos falar um pouquinho do reino protista. Lembrando que nessa aula não falaremos das doenças. Tá? Nossa aula de hoje vai ser um pouco mais rápida, porque o grupo é realmente muito simples, os dois grupos são muito simples. E nós vamos retirar a parte das doenças, porque na aula anterior nós já falamos a questão das doenças do reino protista. Tá bom? Então aqui vai ser só as características, tá bom? Que a gente nós não falamos nas aulas anteriores. Então é um grupo bastante diversificado, não é um grupo monofilético, como os fungos, tá? Por que não é um grupo monofilético? Porque você tem diferentes ancestrais nesse grupo. Da mesma forma que os deuteromicetos, o protista é um grupo em que não se encaixa em outros reinos. Tá? Nós temos uma grande variedade de organismos. Por exemplo, você tem organismos heterotróficos e autotróficos no mesmo grupo. Tá? Então, assim, é bem diversificado. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela morfologia. Então são todos eucariontes. Eles têm membrana nuclear, núcleo envolvido por uma membrana que separa o material nuclear do citoplasma. No núcleo, já falei aqui, citoplasma com todas as organelas celulares, aquelas organelas membranosas e não membranosas, uni ou pluricelulares, como já falamos. Parede celular presente em alguns, eu vou já explicar o porquê em alguns, tá? E os protistas pluricelulares não formam tecidos verdadeiros, que são as algas, tá? As algas pluricelulares, elas não têm tecidos verdadeiros, que é uma das características que excluem as algas do reino vegetal. Uma das, né? Uma das características. Tá bom? O habitat marinho ou de água doce, o ambiente marinho ou dulcícola, tá? Aí a nutrição, que é bem diversificada também. Heterotróficos, autotróficos, mixotróficos, tá? Elas alternam o modo de nutrição, dependendo da disponibilidade de alimento. Além, tá? Eles são heterotróficos, mas tem essa outra característica que é o parasitismo. Parasitoses muito importantes na área médica. Então, começando aqui pelas algas. Eu separei em dois grupos, algas unicelulares e pluricelulares. Todas são fotossintetizantes. Tá? Vou falar de cada uma aqui na frente. Detalhe é que também no Enem não precisa você identificar numa foto qual é o tipo de alga. Isso não é provável que caia. Tá? Então, vou dar aqui alguns detalhes que vocês podem se deparar na prova. Tá bom? Mas
Essas características aqui, caso vocês encontrem por aí. Um texto de uma questão, de uma outra questão, tá bom? E assim por diante. Então, vamos lá. Então, as euglenas, ou euglenofícias, elas são de água doce, elas vivem na água doce e são flageladas. Esse flagelo serve para locomoção, tá? E é um flagelo muito curto, bem rudimentar, tá? Que a gente pode falar um pouco mais. O vacúolo contrátil ou pulsátil. Essa característica é extremamente importante. Por quê? Esse vacúolo é como se fosse uma bomba d'água, tá? Uma bomba d'água que joga o excesso de água da célula para o meio ambiente, para o meio externo. Essa organela, esse vacúolo, por exemplo, você não vai encontrar nas de água salgada, porque os ambientes são isotônicos. Tá bom? Então, só vai encontrar isso aqui nas algas de água doce. Algas de água doce. Ok? Na nutrição mixotrófica, há uma certa variação na questão da nutrição. Então, dependendo do ambiente, tem luz. Então, eles são autotróficos. Na falta da luz, eles se transformam em heterotróficos, tá? Utilizando o que elas têm, que é o flagelo. Ok? E a reprodução é a divisão binária. Então, dessa parte de euglenofícias, é muito importante que vocês memorizem a questão do vacúolo. Tá? Do vacúolo contrátil ou pulsátil. Então, aqui nós temos toda a estrutura, a presença do flagelo. Esse flagelo aqui está bem desenvolvido, e geralmente ele é pouco visível. Tá? Os dinoflagelados. Esses dinoflagelados, assim como as euglenofícias, eles também têm nutrição mixotrófica. Eles tanto podem fazer fotossíntese, como também podem ser heterotróficos. Aqui, elas são marinhas, só que elas são marinhas aqui, tá? Presença de flagelo também na locomoção. Que mais? São endosimbiontes, olha aí a questão da ecologia aparecendo, tá? Porque elas podem aparecer como associação com outros com animais, tá? Como, por exemplo, algas, esponjas, anêmonas do mar e assim por diante. Tá? Elas recebem essa denominação quando são endossimbióticas, elas são chamadas de zooxantelas. Não precisa se preocupar com esse termo, tá bom? Esses dinoflagelados, pronto, aí aqui um detalhe que você precisa se preocupar, tá? Elas produzem aquele chamado fenômeno maré vermelha. Excesso de matéria orgânica, ela produz uma substância tóxica nos oceanos e que causa a morte de outros organismos, tá? Que é conhecido como maré vermelha. Vocês vão ver isso na parte de ecologia, tá? Então aí o nosso dinoflagelado, com essa carapaça aqui, ó, tá? Você pode até encontrá-la em fósseis, ok? As diatomáceas. Essas diatomáceas, da mesma forma que as outras algas, elas também têm nutrição mixotrófica. Repetindo, na indisponibilidade de luz, elas podem se alimentar de forma heterotrófica. Tá? São marinhas, até agora, apenas uma do ciclo, não foi? Até agora, só as euglenofícias, ou as euglenas. Todas as outras são marinhas. Tá? Até agora, só as euglenas são de água doce, são dulcícolas. Tá? Sua carapaça é de sílica, também muito encontrada em solos marinhos. Quando morrem, elas se depositam no solo marinho. Então, eu posso encontrar essa deposição de diatomáceas nesse local, tá?
o diatomito, né? O que mais? Fucoxantina, tá? Pigmento fucoxantina. Mas, enfim, são basicamente isso. As algas douradas, as crisofícias, elas já têm uma tolerância tanto ao ambiente, tanto à água salgada, quanto à água doce, tá? E, diferentemente das outras, elas também podem formar colônias. Um detalhezinho importante desse grupo. O pigmento, fucoxantina, que dá a cor dourada ao grupo, por isso algas douradas, tá? Essa parte aqui, ó, tá vendo? São muito bonitas, tá? Também material de sílica, tá? Um material mais resistente. E aqui as algas verdes, talvez as mais conhecidas, também chamadas de alface do mar. Quem aqui nunca foi a Ponta Negra, vai dar lá um tibum e encontra uma alface, né? Uma alface, tá? Então, é uma clorofícia, ok? Então, pluricelulares, ambiente marinho de água doce, dependendo da espécie, não formam aqueles tecidos verdadeiros, porque não, professor, o que é um tecido verdadeiro? É aquele que tem grupos de células com funções específicas. Eles não têm. Elas não têm. Tá? E aqueles que formam os líquens. Que é líquen, gente, com fungos, né? Não esqueça. As algas pardas, essa aí também é muito comum, lá em Ponta Negra, o cara que vai surfar, meu amigo Moisés, professor de geografia, o cara gosta de surfar bastante ali por Ponta Negra, tá? São aquelas algas de cor muito escura e que servem, pasmem, para produzir gelatina. Tá? A partir dessa, dá muito dinheiro, viu? Produzir essas gelatinas com extração dessas algas, tá? Da última vez que eu soube, 1 quilo era R$ 300. É um pozinho que é retirado dessas algas. Se eu vendesse essas algas, eu deixava de ser professor, viu? E aqui, acho que é a última. Rodophytes é a última. As algas vermelhas. Então, elas também são muito bonitas. Parece uma folha de plátano, né? No outono. Mas são muito bonitas, tá? Coloração vermelha ou marrom, tá? Produz também o agar, que também produz a gelatina, tá? Mas de importância, basicamente, é utilizado mais na culinária, tá? Aqui o ciclo de vida. Pronto, esse ciclo de vida, gente, eu vou explicar aqui, mas ele também pode ser associado aos vegetais e até a nós mesmos, animais, tá? Na reprodução sexuada, nós vamos ter alguns tipos de reprodução, tá? O haplobionte, por exemplo. No haplobionte, eu tenho, vamos lá, sigam aqui a lógica. Ó, eu tenho 2 gametas haploides, tá? Que se fundem, produzem um zigoto diploide. Presta atenção. Opa, Maria Vitória aí. Pois é, Maria Vitória. Zigote é muito dinheiro, viu? Maria Vitória aí tá querendo. Me chama para sócio, viu? Dá muita grana. Ó, Vitória. Viu? Vem Maria Clara aí só na. Vamos lá. Quem for produzir água, me chama, tá? E aqui eu tenho um zigoto, 2N. A partir de divisões meióticas, produzem células haploides. Essas células haploides, elas formam um adulto haploide que forma gametas haploides que recomeçam o ciclo.
Tá? Então, esse ciclo é o nosso? Não, porque nós não somos adultos haploides. Tá? Nós somos adultos diploides. Tá bom? Então, aqui eu tenho adulto haploide. Quando é que vai ser diploide? Apenas no zigoto, que se divide por meioses, produz células haploides, e essas células haploides, por si só, formam um adulto haploide. Tá bom? No ciclo diplobionte, haplobionte foi anteriormente, e agora é o diplobionte. Nesse diplobionte, ó, eu tenho, vamos começar sempre pelos gametas. Eu tenho gametas haploides que se fundem, produz um embrião 2N. Esse embrião 2N forma um adulto diploide. Tá achando parecido com alguma coisa? Não? Vamos lá. Esse adulto diploide forma, a partir de meiose, gametas haploides. Para quem chegou agora, o que é haploide e o que é diploide? Diploide é quando você tem um cromossomo que foi doado pelo seu pai e o outro pela sua mãe. Diploide. Certo? E haploide? Só tem um. Não tem o seu correspondente. Tá bom? Então vamos lá. Então esse ciclo aqui é o nosso. Tá? Digamos, espermatozoide, óvulo, zigoto, Carlos Henrique, meiose, gameta de novo. Legal? Então vamos lá. No agora complicou. Haplobionte, diplobionte, agora é haplodiplobionte. Então já dá para presumir que é uma junção dos dois ciclos anteriores. Não é? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona o haplodiplobionte. Nome difícil. Gametas haploides, sempre gametas haploides, né? Fusão, né? A fecundação, zigoto diploide, nessa situação, o zigoto também será sempre diploide. Um adulto diploide, que a partir de meiose forma esporos. Esses esporos originam um novo adulto haploide, um novo adulto, agora haploide. Eu tenho aqui, ó, dois indivíduos. Uma fase é diploide, na outra fase é haploide. Há uma alternância de gerações. Eu tenho um adulto diploide e depois um adulto haploide que produz gametas haploides para recomeçar o ciclo. Tudo certo, pessoal? Ó, então começamos com esse, o haplobionte, onde o adulto é haploide, por isso o nome haplobionte. No ciclo diplobionte, o adulto é diploide, haplobionte, adulto haploide, diplobionte, adulto diploide, e no haplodiplobionte eu tenho adulto diploide e adulto haploide. Ok? Então vamos lá. Vixe, o pessoal está saindo quando eu comecei a falar haplobionte. Mas vamos lá. Vai ficar disponível essa aula e não esqueçam de pegar os exercícios. Assim que o vídeo estiver disponível, esse vídeo fica gravado lá. Então, na descrição do vídeo, vocês pegam a lista de exercícios. Tá bom? Que eu estou fazendo. São apenas 200 questões, viu? 200 questões. Meu Deus, vou passar a noite fazendo essas listas. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma reprodução sexuada e vocês vão me dizer que tipo de ciclo é esse. Então, vamos começar aqui, ó. Adulto haploide. Ó, o adulto aqui eu já sei que é haploide, está aqui dizendo. Ó. Esses adultos funcionam como gametas, eles se fundem, ó, fusão citoplasmática, formam um zigoto diploide, meiose, por meiose,
esse zigoto diploide vai formar novos organismos haploides. E aí? Alguém, na descrição, na resposta aí, alguém pode dizer não? Maria Clara. Vamos lá. Maria Vitória, Daiane, Rayane. Alguém arrisca? Ó. Meozigótica, adulto haploide, haplobionte. Tá? Aqui, da mesma forma. Tá? Aqui vai ser bem repetitivo. Tá? Eu tenho um indivíduo diploide aqui, e aqui eu tenho um indivíduo haploide. Diploide aqui, e diploide aqui e haploide aqui. Tá? Então, vamos lá. Mais uma reprodução. Vamos passar aqui um pouco, porque esse é o nosso. Tá? Então, vamos para os protistas heterotróficos agora. Também há uma imensa variedade de organismos aqui. Tá bom? Tanto podem viver mutualisticamente, como também podem ser parasitas e parasitas muito importantes. Vou repetir, as doenças dos protistas, nós já falamos numa live anterior. Depois vocês buscam lá, tá? Para observar as doenças. Ok? Então, são todos unicelulares, muita variedade de espécies, como eu já disse, todos heterotróficos, bem diferente das algas, tá? São cosmopolitas, vivem em diferentes tipos de habitats, tá? Parasitando ou não. Grande importância médica, ok? E um detalhe desse grupo é que ele é dividido de acordo com as estruturas de locomoção de cada indivíduo. Então, eu tenho várias estruturas de locomoção, onde a presença ou ausência delas vai colocar esse organismo num grupo específico. Tá? Então, a reprodução sexuada e assexuada. Mas vamos lá. Então, nós temos 4 grupos. Primeiro, são os risópodes, ou filosarcodina. Tá? E a locomoção desse grupo se dá pela presença de pseudópodes. Destrinchando um pouco a palavra pseudópode, pseudo falso, tá? E podes pés, tá? Nós temos aqui uma dúvida da Maria Vitória. Depois de responder as 200 questões que o senhor vai disponibilizar, eu me arrisco a responder. Tá certo, Maria. Ok. Fique à vontade. As questões, gente, eu sempre coloco as mais atuais. Então, 2019 para trás, sempre começa com 2019, aí 2018, 2017, dependendo de onde a questão apareceu. Tá? Às vezes, por exemplo, eu acho que eu fiz uma lista sobre vírus em que eu tinha questão de 2014. Mas assim, foi porque apareceu em 2014. 2019, 18, 17 e caiu para 2014. Mas enfim. Então vamos lá. O principal representante desse grupo dos sarcodíneos é a ameba. Tá? A ameba, bem conhecida, né? Vou falar um pouquinho dela depois. O segundo grupo, ele vai se locomover por flagelos, aqueles rabinhos que ficam batendo e transportando o organismo de um local para outro, igual ao espermatozoide. Então, os protozoários que se locomovem por flagelos são de um grupo chamado de mastigófora. Flagelado não é muito mais comum. É mais comum mastigófora. Tá? O principal representante é o Trypanosoma cruzi. Quem lembra? Trypanosoma cruzi, que dá a doença de Chagas. Tá bom? O outro grupo vai se locomover por cílios. Cílios localizados na parte externa
do protozoário. Vou mostrar uma foto de cada um depois, tá? E o principal representante é o paramécio. Tá bom? Esse outro grupo, o quarto e último grupo, é o grupo dos esporozoários. Então, esse grupo, ao contrário dos outros, não tem estrutura de locomoção. Eles não se movem. Eles se locomovem apenas com a circulação sanguínea, por exemplo. Eles não têm a capacidade de locomoção. Tá? E o plasmódio é o seu principal representante. Puxando a sardinha para o meu lado, quem me conhece, né, vai dizer, já vai saber o que eu vou dizer. A toxoplasmose também é um esporozoário. Então aqui eu tenho os sarcodíneos, ó. Eles têm uma membrana plasmática bastante flexível, que dá essa ideia de formação de braços, ó, de pés, tá? Organelas, movimentos ameboides, tá bom? Nós já falamos um pouco delas. Então, aqui os representantes. O Endolimax, a Entamoeba, esses três aqui, na verdade os quatro, né? São gêneros parasitas. A Entamoeba, ela se aproveita da baixa imunidade e aí ataca. Mas geralmente ela fica no seu intestino, recebe comida e não faz mal a ninguém, tá? Mas podem ser eliminadas nas fezes, tá? E é um bioindicador da presença de fezes em reservatórios. Então, se você tiver num reservatório e tiver a presença da entamoeba no exame da água, aí você vai estar nadando num reservatório cheio de cocô. Tá bom? Eu tenho aqui alguns vídeos. Acho que é esse mesmo. Esse aqui vai ser o da entamoeba. Tá? Porque ela forma uns cistos, ela se desincista. Ó. Isso aqui é tudo no intestino delgado. Ó, as vilosidades do intestino. E aqui, um detalhe importante, que ela vai se encistar novamente. Ela vai endurecer suas paredes. Aqui já é no intestino grosso. Não tem mais as vilosidades, ó. Certo? E ela vai se encistar, vai criar uma parede ao redor e as fezes. E aí contaminar uma outra pessoa. Tá bom? Eita, acho que passei. Pronto, é aquilo mesmo. Tá bom? Então aquilo ali é um sarcodíneo. Tá? Vamos para os flagelados. Então esse grupo flagelata, ou flagelados, ou mastigófora, é um grupo de uma doença muito importante, que é a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi. Uma doença bastante comum na região norte, ou em locais em que há a presença do triatomídeo, aquele besourozinho da doença de Chagas, que tem as casas de taipa, né? As casas de barro, né? Enfim, então eu já falei dessa doença lá no outro vídeo, vocês procuram na aula anterior, tá bom? Então se locomovem por flagelos, tá? 2 ou mais flagelos, dependendo da espécie. Locomoção ou captura de alimento, tá? Enfim, vive na água doce ou salgada. Como eu já disse, é uma doença bastante importante, tá? Então, o Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas, que eu já disse. A giardia, que é aquele parasita intestinal, tá? O Trichomonas, que é uma DS IST. E a leishmania, que é aquela doença que é a leishmaniose, tá? Leishmaniose visceral ou tegumentar, tá? Então vamos lá, os ciliados agora.
Tá acabando, viu, gente? Prometo. Nos ciliados, eu tenho uma grande variedade de espécies. Tá? Essa daqui em forma de cone, ó, tá? E o paramécio em forma de sola de sapato. Tá? Eles são de vida livre. Na verdade, o paramécio, você pode ter doença de carneiro, em carneiros, que podem causar algumas doenças, mas não no ser humano. Tá? E se locomovem por cílios. Tá bom? E aqui uma particularidade nesse grupo. O paramécio, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui um núcleo e está aqui o outro. Ele tem dois núcleos. Um núcleo grande, que é o macronúcleo, que atua no metabolismo do organismo, e o micronúcleo, que é responsável pela reprodução. Então, é uma célula binucleada, onde os núcleos têm funções diferentes. Tá? Reprodução sexuada e assexuada. Tá? Como eu já disse, poucas espécies são parasitas, mas tem uma que parasita carneiro. Bom, ó, tá aqui o carneiro. Tá? Os ciliados aqui ainda. Vendo aqui, ó, os cílios. Cadê o macro, ó, o macro e o micronúcleo? Na verdade, eu estava mostrando era o vacúolo contrátil, né? Que é esse daqui, ó. Então, o macro e o micronúcleo, certo? Com funções. E aqui um vídeo de ciliados. Que é para vocês verem bem, ó. Não dá para ver nem o cílio aqui, tá vendo? Quase não dá para ver. Tá? Aqui é o vacúolo contrátil ou pulsátil. Eita, tem uma obra aqui do lado, viu, gente? Ligue não. Tá bom? Então vamos voltar. Os esporozoários, aqui é um grupo, um esporozoário desse, que é o Toxoplasma. Somos bem íntimos, eu e ele. É aquela doença do gato. Então, diferentemente dos outros grupos, os esporozoários não têm estrutura de locomoção. Eles se movem ao sabor da corrente sanguínea. Tá? Todos são parasitas, é um grupo bastante ruim, no sentido de doença. Tá? Eles têm uma estrutura, deixa eu ver, aqui, ó, o complexo apical, que é comum ao grupo. Deixa eu voltar aqui. Que é uma estrutura que atua na penetração desse parasita nas células hospedeiras. Tá? E, dependendo do parasita, ele vai se encontrar em qualquer célula nucleada. Qualquer célula nucleada ele se achega, né? Ele invade. Tá? Então, como eu já disse, a doença do gato, toxoplasmose, as mulheres que pretendem engravidar vão fazer o exame para detectar IgM e IgG de toxoplasmose. Tá? É uma doença bem comum, mas que não apresenta sintomas. Seu organismo se encarrega de eliminar o protozoário sozinho. E o outro, esporozoário muito conhecido, que é do gênero Plasmodium, Vivax falciparum, tá? São os causadores dessa doença, que é a malária, tá? Que é uma doença endêmica lá da região norte. Tá bom? Então tá aqui o esporozoário, como eu já disse, tá? Bom, aqui terminamos nossa aula, tá? Como vocês podem ter notado, foram mais características, e próxima semana nós faremos aqui um calendário para que vocês possam assistir novamente às aulas. Tá? Então, talvez eu continue com a temática do reino vegetal, talvez eu vou continuar com a fisiologia vegetal, a parte de hormônios e nutrição, que geralmente o pessoal não gosta, mas justamente por o pessoal não gostar que você deve aprender. Certo? Porque aí você passa deles na questão das notas. Tá bom? Então, agradeço aí a presença de todos e todas. Tá bom?
peço a todos que se inscrevam no canal, não no sentido de criarmos muitos seguidores, mas para quando fizermos um vídeo de aula, você seja notificado, e aí possa assistir às aulas. Tá? Uma outra coisa muito importante é que vocês possam. Deixa eu tirar aqui. Uma coisa também muito importante é que vocês possam comentar nos vídeos, porque é um retorno que nós precisamos para saber se as aulas estão fluindo da forma ideal. Ideal não, que ideal é olho no olho, né? Mas enfim, precisamos desse retorno de vocês nos comentários, para que com perguntas, com sugestões, tá? Eu geralmente faço à tarde, mas já fiz também de manhã. Então, um horário que vocês possam é melhor para vocês, talvez à tarde, ou até mesmo à noite, se quem quiser. Posso fazer aulas à noite, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos por participar aqui da nossa aula. E até mais. Beijo a todos.